Olá, eu sou a Dani Antunes e este é o Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira, onde eu conto histórias de pessoas do interior de São Paulo. Só que este episódio é diferente. Nele eu vou te contar e vou te ensinar a fazer um podcast, como produzir um podcast com recursos que você tem aí na sua casa. É assim que eu comecei o meu canal. Em 2020, no meio da pandemia, eu estava em casa, já ouvia podcasts fazia pouco tempo e gosto muito de áudio, gosto muito de consumir áudio. No começo da minha carreira, eu gostava muito de fazer rádio e resolvi fazer podcast na minha casa. O primeiro episódio do canal, A Banda e Nossas Vidas, foi selecionado num edital do Itaú Cultural em abril de... Não, eu gravei em abril de 2020 e ali por no primeiro semestre de 2020 ele foi selecionado nesse edital. Eu fiquei muito contente, aquilo para mim equivaleu a um prêmio, né? E isso me incentivou a continuar fazendo. Aquele episódio e todos os outros que eu fiz até esta temporada, eu fiz exclusivamente com recursos que eu tenho na minha casa, que eu continuo tendo, que é um computador, um celular e um microfone de lapela. Dá para você fazer o seu podcast na sua casa sem você estar nesse estúdio maravilhoso que eu estou hoje, da Harmônica, só para gravar esse episódio de vídeo para te ensinar a fazer, para te explicar como eu faço, te explicar como você faz e para te incentivar a também ter o seu canal de podcasts. Vamos começar? Primeiro, eu vou explicar para vocês a diferença do formato. Existem vários formatos de podcast no mercado. O formato de mesa-cast, que é basicamente 2 pessoas ou 3 pessoas conversando. O formato de entrevista, que é uma pessoa entrevistando a outra, perguntando coisas para a outra. A diferença aqui é que o mesa-cast é um bate-papo. É um papo que todo mundo está no mesmo degrau, na mesma página. E trocam ideias, um dá a sua opinião, o outro dá a opinião deles. A entrevista já é uma coisa jornalística, mais profissional, como é o podcast O Assunto do G1 da Globo, que é, nessa temporada, Natuzaneri, entrevistando sempre uma ou 2 pessoas. Tem o monólogo, que é uma pessoa contando uma história. Aqui nessa página eu dou o exemplo do História Preta, que é um podcast que eu adoro, e do Econocast. São episódios que a pessoa conta a história, mas o mais famoso de todos eles, com certeza hoje no Brasil, é o Não Inviabilize, da Déia Freitas. Tem o estilo de ficção, que é basicamente um episódio de radionovela do passado, sabe? Então é uma história ficcionada, contada com atores, com sonorização, com ambientação do lugar. Esses 3 exemplos que estão na tela, eles são muito bacanas. O França e o Labirinto, com certeza, mudou muito da forma de percepção de produção, que ele tem um tipo de sonorização muito interessante e fica a dica, vale a pena você ouvir. Os podcasts de notícias, o All News e o 123 Segundos, são muito bons, são rápidos, você fica sabendo de coisas bem rápidas, da notícia do dia e tal. E o narrativo, que nessa tela tem um coração, não é à toa, porque é o que eu amo fazer e é o que eu amo ouvir também. Tem vários exemplos aqui. Agora, tem um debate que volta e meia entra na pauta, que é: podcast, afinal, é áudio ou é vídeo? Podcast é áudio. Vídeo é outra coisa. Vídeo é videocast. Mas está convencionado no mercado chamar também isso que a gente está fazendo, esse último episódio dessa série, por exemplo, de podcast. Mas, na verdade, é um videocast, porque ele exige um outro tipo de estrutura. O que eu vou te explicar, te ensinar a fazer, é um podcast, que é áudio, que precisa de menos recursos, de menos tecnologia. Nós estamos aqui num estúdio muito bem montado da Harmônica Produtora.
tô com esse microfone aqui, muito bom, tem uma câmera na minha frente, tem uma tela aqui do meu lado, tá muito bem iluminado, tem câmeras robôs aqui em volta de mim, né, para quando tiver mais gente no estúdio, eles serem capazes de captar. Tem o editor, o Jefferson, que chama Jonatas. Fala oi, Jonatas. Olha, aí, que está cuidando de mim lá, está colocando, está mudando as telas, o que você vê aí no ar. Quem está fazendo isso é o Jefferson Jonathan. E é uma estrutura muito grande para fazer um vídeo, né? Para fazer um vídeo de boa qualidade, para te entregar de boa qualidade. Tá errado? Não, tá certíssimo. Tanto que eu estou fazendo isso para você. Agora, você consegue também fazer um produto de boa qualidade, tomando cuidados e tendo uma boa história com o que você tem aí na sua casa e em áudio. Porque o que interessa é a informação. O formato é o meio de difusão dessa informação. Na tela anterior, eu te mostrei aqui, tinha o jornal e a revista. Qual que é a diferença? É o formato. A informação, o tipo de informação que você vai dar ali, vai dar nesse periódico, pode ser a mesma. O que muda é o formato. O rádio ou a TV, o que muda é o formato e nenhum mata o outro. Eles podem ser complementares, eles são todos amigos, gente. A Globo está aí, tem vários formatos de dar a notícia, certo? Inclusive podcast. O que interessa, então, é o conteúdo. E esse conteúdo tem que ter o quê? Tem que responder a questões, essas 4 questões são questões básicas no jornalismo. Quem, quando, quem, como, onde e por quê. Quem é a pessoa, como é esse personagem, ou essa situação, onde ele está no espaço e por que você está contando essa história. Eu costumo dizer o seguinte, que é muito importante num podcast você ter um propósito. Quando você tem um propósito do seu projeto, você tem um propósito de vida, vamos ser claro. No último episódio dessa série, tivemos as 4 mulheres que são os nossos personagens nessa temporada. Elas estavam aqui falando o quê? Dos propósitos das suas vidas. São propósitos diferentes que se encontraram naquele episódio. Num podcast, é legal você ter um propósito, porque aí você faz com muito mais prazer. Esse podcast tem um propósito, valorizar o nosso sotaque, porque amor, porta. Eu acho muito bonito o sotaque do brasileiro, eu acho bonito o sotaque de todos os estados do país, e eu acho que a gente precisa valorizar esse nosso também e esses nossos personagens. Por isso que eu criei esse canal. Então, eu tenho um propósito que eu quero falar com quem? Com pessoas do interior de São Paulo. Como? Num podcast. E eu quero contar como essa pessoa viveu a sua história aqui no interior de São Paulo, posicionando essa história dela numa história real, numa história que faz parte da historiografia, ou que faz parte só da história dela, né? Onde? Aqui em Ribeirão Preto, em Santa Rosa de Viterbo, em São José do Rio Preto. A gente tem histórias aqui em vários lugares aqui do interior. E por quê? Por que ela viveu aquela história? Por que aconteceram aqueles fatos daquela forma? Esse é o meu formato de responder essas questões. Agora, vamos montar um projeto de podcast. E o que a gente precisa para ter um podcast? Uma ideia na cabeça e um microfone de lapela na mão. Pode ser também um fone de ouvido. Fone de ouvido que encaixa com plug no celular ou fone que seja Wi-Fi. Wi-Fi não, Bluetooth. Não tem problema, funciona da mesma forma para você ter para você conseguir captar sua voz com alguma qualidade. Dá para usar direto também o microfone do celular, sem problema nenhum. Qual que é a dica que eu te dou? Deixar sempre mais ou menos um palmo de distância da boca. Por quê? Porque se a gente ficar muito perto, vou tentar fazer, hein? Fica um no microfone. E acontece aqui também, se você deixar muito perto aqui ou muito perto aqui. Então, deixa um palmo, 5 dedos longe da boca,
que você consegue ter uma captação melhor. Mas a gente também tem que cuidar do espaço, né? Das coisas. E eu vou contando isso no decorrer do tempo para você. Porque é o seguinte, eu gosto dessa imagem porque ela mostra exatamente tudo o que acontece. Você tem um projeto. Eu vou fazer um projeto de um podcast. Ai, que lindo! O meu podcast vai ser sobre histórias do interior. Aí eu vou escrever, vou fazer o roteiro, vou não sei o quê, vou gravar e vou publicar. Lindo, não é mesmo? Só que a minha filha fala, a realidade não favorece. E ela tem total razão. Porque a realidade, ela tem um monte de tropeços, acontecem várias coisas no meio do caminho, pode acontecer alguma coisa na sua vida que te impede de continuar aquele projeto naquele momento. Pode ser que o seu microfone quebre, pode ser que você não tenha alguma coisa que... E tá tudo bem, acontece problema mesmo no meio do caminho. E o que a gente faz? Recomeça, não desiste e vai em frente, porque vale a pena no final. E o que você precisa para ter o seu podcast? Você precisa de uma boa história, uma boa ideia. Isso, uma ideia inovadora, um jeito diferente de contar a história. Se você parar para observar, colocar no Spotify ou no tocador, procura uma história que você conhece. Por exemplo, sei lá, a história do Império Romano. Deve ter um monte de podcast contando a história do Império Romano. E cada desses canais pode contar a mesma história, mas de forma diferente. E qual vai ser a forma inovadora que você vai querer contar essa história que está na tua cabeça, essa ideia que você tem, como que você vai querer fazer isso? De uma forma diferente, inovadora e que possa fazer sentido para o seu propósito e para o público que você quer atingir. Você precisa pensar num conceito. Qual que vai ser o conceito desse seu podcast? De que forma você vai querer transmitir essa informação e essa ideia? O que você quer fazer com isso? A estrutura, como você vai estruturar o seu roteiro, como que você vai estruturar a sua história, o que você vai precisar para fazer isso? Planejar. Quantos episódios vão acontecer nessa temporada? Eu acho sempre muito interessante pensar um projeto de podcast por temporada, porque com isso você se planeja no seu tempo, porque é um produto que dá trabalho para produzir, e você planeja o seu tempo e também planeja a publicação, você tem tempo de fazer a divulgação, você tem tempo de trabalhar em todo o entorno que envolve você lançar um produto como esse. E o roteiro, que tem que sentar e escrever, mas eu vou te mostrar como é que é. E para gravar, você precisa também do quê? Você precisa em casa, né? Que você precisa de travesseiro, cobertor, cortina, colchão, ou de um carro. Tem gente que grava dentro de um carro. Eu já fiz isso também. De fone de ouvido, como eu disse, para captar o áudio, microfone de lapela e silêncio. Silêncio, que eu, por exemplo, acabei de bater aqui no microfone. Mas silêncio e cuidado para não ficar batendo no microfone como eu bati nesse aqui e como você pode bater nesse aqui também. E como você vai fazer o roteiro? Você escolheu o seu personagem, você escolheu o conceito do seu podcast, você sabe que tipo de história você vai querer contar, você sabe já o formato do seu podcast, você já tem isso planejado na sua cabeça? Já tem tudo delineado? Então, vamos sentar para fazer o roteiro. O roteiro você começa descrevendo uma cena, que é o que está acontecendo. Isso é muito próprio do podcast narrativo. Onde que está o seu personagem? No podcast da história da Ana Gléria, por exemplo, dessa temporada, eu começo o podcast com a cena do Adhemar de Barros na Praça 15 de Novembro, fazendo a promessa de trazer a Universidade do Interior para Ribeirão Preto. Eu imaginei aquela cena. Tem cenas que você consegue capturar o que aconteceu em dissertações de mestrado, doutorado. Então, você descreve aquela cena, você tem que levar o seu ouvinte para aquele ambiente. Você escolhe também, nesse momento, quem é que vai contar a história. É você que vai contar a história
ou é o seu entrevistado que vai contar a história? Você vai ser um monólogo, você vai fazer a locução e vai inserir a entrevista do seu personagem. Como vai ser essa voz? Que voz vai ter o seu podcast? Tem um episódio num podcast que eu gravei, chama Texto Casual, que é da minha empresa de assessoria de imprensa, que eu acho muito interessante, é sobre gastronomia. Nele, o tom também da sua voz, da minha voz, estava diferente do que é nos episódios aqui do Escuta Aqui. Ele é mais brincalhão, eu quis dar mais ritmo na narração. No Escuta Aqui, eu quero uma narração mais serena, mais tranquila. Essa voz também é você que vai escolher. Qual é o tipo de narração que você quer fazer? Qual é o ritmo dessa narração? Você escolhe isso. Mas, Daniela, como é que eu vou escolher? Ouvindo outros, ouvindo e experimentando outras coisas que você tem ouvido por aí de podcast. Você precisa, no seu roteiro, levar a pessoa até aquele lugar, até aquela situação que você quer contar, porque é assim que você cria intimidade e proporciona imersão, através do roteiro e através da sonorização. A gente está falando aqui de podcast narrativo, mas não se engane, todo podcast tem roteiro. Aquele episódio que eu gravei com as 4 personagens aqui do Escuta Aqui, o último episódio, ele é totalmente roteirizado, do começo até o final, desde a abertura até o encerramento. As perguntas estavam no roteiro. Eu sabia o que eu queria perguntar, eu sabia para onde eu queria levar as minhas entrevistadas naquele bate-papo. E era um formato de bate-papo, certo? Formato de MesaCast, certo? De eu trocando e conversando com as minhas 4 convidadas. Ele é roteirizado, totalmente roteirizado. Ele é editado também. A gente teve que regravar o começo e regravar o final. Por quê? Porque a gente tem essa possibilidade de fazer isso, tá? Os episódios narrativos, eles são totalmente roteirizados também. Tudo que acontece no episódio está previsto num roteiro. Eu imaginei, eu pensei, eu elaborei, eu criei, né? E é isso para quê? Para eu proporcionar uma experiência melhor para o meu ouvinte, porque eu quero que o meu ouvinte esteja naquele lugar, na Praça 15, em 1947, quando o Adhemar de Barros veio para Ribeirão Preto e prometeu a Universidade do Interior, que se tornou a USP de Ribeirão em 1952 ou 54. Bom, resumindo, para você ter um podcast, você precisa escolher a sua história. Qual é a história que você quer contar? Definir a voz que vai narrar, a sua voz, o tipo de locução que você vai fazer ou o modelo, o formato do podcast que você vai querer colocar no ar. Qual é o ritmo dessa voz? Qual é o tipo dessa voz? Quem vai conversar com quem vai fazer o quê? Escolha um personagem. Ter personagem, gente, é uma das coisas mais incríveis, eu acho, de um podcast. Porque gente se conecta com gente, né? Eu posso contar a história de uma cadeira, por exemplo, mas a gente precisa ter gente conecta com gente. É uma máxima que tem quem faz muito rede social. Pessoas se conectam com pessoas. É isso? Faz sentido para você? E para mim faz muito sentido gente conectar com gente. Então, escolher personagem para contar uma história, eu acho que é uma das coisas muito incríveis, porque todo mundo tem uma boa história para contar. Todo mundo tem uma boa história para contar. Experimenta conversar com a próxima pessoa com quem você encontrar. Ela vai ter uma boa história para te contar, de alguma coisa. Posicione essa história que você quer contar no tempo e no espaço. No espaço físico. Onde essa história está? Quando essa história aconteceu? Como essa história aconteceu e por que essa história aconteceu com quem. Senta e escreve. Aí, quando você for escrever, você lê tudo em voz alta e vê se está fazendo sentido, se está no tom certo, se a história tem um começo, um meio e um fim.
que seja coerente com aquilo que você, com a mensagem que você quer passar, com a informação que você quer compartilhar. E se não tiver, escreve de novo. Tem um curso que eu fiz com a Carol Pires. Ela diz o seguinte, que lá na Rádio Novelo, a Flora Thompson-Devaux diz que vai matar os bichinhos. Matar os bichinhos para ela é o seguinte, é reler o roteiro e tirar aquilo que é sobra. Porque tem muita coisa que sobra no roteiro. E a gente fica muito apegada com aquela informação, com aquele detalhe. Ah, mas eu queria tanto contar isso, só que sua história já está imensa. Será que faz sentido você fazer um episódio de 1 hora contando uma história comprida? O seu ouvinte vai se conectar com aquela história? Está fazendo sentido para quem? Tem que fazer sentido para você, mas também tem que fazer sentido para quem você quer atingir. Quem você quer que ouça o seu podcast, né? Porque às vezes você faz uma história muito longa e nem todo mundo está interessado em tanto detalhe assim como você achou interessante. Às vezes um detalhe rende um outro podcast. Então a gente precisa ter esse feeling, esse senso crítico, que às vezes é crítico demais. Agora, tem um jeito de fazer isso, que é sempre você ler o seu roteiro para outra pessoa. Se der para ser mais de uma, ótimo. Se não, uma pessoa só também, um bom ouvinte, ele vai compreender o que você está falando e vai te ajudar a definir para onde você vai. Lá em casa, quem ouve, já falei no último episódio, é o Luiz Rosa, que nos últimos episódios ouviu todos os roteiros antes de todo mundo e sempre ajuda, porque aí você, além de se ouvir, você tem a opinião do outro para te ajudar. E não se engane, a opinião do outro é sempre importante. Agora a gente vai gravar o episódio. E como é que você faz uma gravação em casa? Sem esse microfone maravilhoso, sem o Jonatas ali, sem toda essa estrutura acústica que um bom estúdio proporciona para a gente. Vou te mostrar. Eu fiz esse vídeo só para te mostrar como é que eu gravei os outros episódios do canal em casa. Desse jeito, ó, com o gato, essa bagunça toda, e com o travesseiro e o cobertor. Por quê? Os travesseiros e o cobertor, eles proporcionam para mim um isolamento acústico, uma condição acústica que me dá um resultado de áudio muito perto desse que você está ouvindo num estúdio profissional. Ah, Daniela, mas não ficou perfeito. Melhor feito do que perfeito. Já não dizem isso pra gente? Todo mundo fala isso. No final do vídeo, eu mostrei como é dentro, né, desse espaço, dessa cabaninha que eu armo com o cobertor e o travesseiro. Funciona muito bem. Depois você joga no editor e dá uma equalizada e fica tudo certo. E aí que vem a parte do editor e equalização e mixagem e essas coisas que os técnicos em áudio amam. E não é difícil, gente, não é nada complexo. Dá para fazer no computador que você tem aí na sua casa, inclusive dá para editar no celular. Então vamos lá. Olha como dá para editar no celular. Eu aposto que se você nunca usou, você está doidinho para usar o CapCut, certo? Você usa para quê o CapCut? Para fazer vídeo, para publicar no seu Story, no seu TikTok, no seu Instagram, não é? Dá para fazer áudio também. Você pode fazer um episódio de podcast em áudio e editar no CapCut. O Spotify tem um ambiente, que depois eu vou te mostrar melhor, que é o Spotify for Podcaster, que é um ambiente para você publicar o seu conteúdo nos tocadores, no Spotify e em alguns outros tocadores. Lá tem uma ferramenta online também, muito boa, também vou te mostrar, de edição. E o Audacity, que é um software gratuito. Tem gente que não gosta, eu adoro, e acho que ele funciona super bem, e é onde eu edito os meus podcasts. Aqui tem nesse vídeo eu estou mostrando como eu editar um podcast no CapCut, na versão desktop do CapCut. Você acrescenta os áudios, tem as linhas, as trilhas, né?
E aí você posiciona esse trecho que eu editei para te mostrar aqui, é a abertura do Escuta Aqui em áudio, né? Eu coloquei a locução fica em cima, que é essa parte que está mexendo, a trilha fica embaixo, aí eu ajusto o fade out da trilha para poder ficar mais ou menos no mesmo volume do restante da trilha que vai começar, que eu abaixo um pouquinho o volume para eu começar a falar. Você vai tocar agora o áudio e você vai perceber, ó, aumenta o som, Jojo. Aí a trilha. Eu sou a Dani Antunes e esse Eu começo a falar aqui, um podcast quando a trilha está começando, porque isso acho que dá um efeito na edição. Aí você vai exportar. Na hora de exportar, na tela de exportação, tem uma opção de você exportar em áudio e no formato MP3. MP3 é suficiente para você ter uma boa qualidade de podcast nos tocadores. Exportou, aí o final desse vídeo eu mostro o resultado, que é exatamente aquele que a gente editou. Tá ouvindo? Eu sou a Dani Antunes e esse é o Escuta Aqui, um podcast. É isso aí. Esse agora é o Creators do Spotify. E ele também tem versão mobile, dá para fazer também pelo celular. É bem simples. Esse vídeo agora eu estou mostrando como fazer a captação de áudio. Quer dizer, você capta o áudio do computador. Você conecta o seu microfone ou o seu fone de ouvido no computador e dá para captar, ou no microfone do próprio computador. Mas a qualidade no meio não fica tão boa assim, né, gente? A gente tem que também cuidar para que a captação seja agradável para quem está ouvindo o seu episódio. Aí ele dá também a opção de edição, das linhas de edição. Ele tem trilha gratuita lá dentro, isso é muito importante. Você também ajusta volume, ajusta tudo. Tem uma inteligência artificial muito legal que eu vou mostrar já já também. E você pode também fazer a captação, a gravação do seu podcast em vídeo. Ó, que legal. Quer dizer, né? Videocast. Então, e também tem uma ferramenta bem simples e bem amigável para edição. A outra forma é você gravar e subir o seu áudio para o Creators, e aí ele vai abrir uma ferramenta de edição que é bem interessante, que é onde vai mostrar agora a inteligência artificial, que eu achei genial isso, porque ele sobe o som sozinho. Você entra com a trilha no ambiente de edição e ele sobe o som automaticamente. Quando a sua locução, você está contando a história, aí tem aquele espacinho. Nesse espacinho, ele sobe o som automaticamente. Eu achei isso genial, gostei muito dessa possibilidade. Você pode usar a trilha que ele tem disponível, que é gratuita, que não tem direito autoral, ou você pode subir também uma trilha que você escolheu. Mas isso é muito importante. 66. A gente não pode usar música que seja protegida por direito autoral. O YouTube barra de entrada e o Spotify derruba o seu episódio ou pode derrubar até o seu canal. Eu tive uma questão dessa, porque eu usei uma música com direito autoral num episódio e tive problema com esse episódio. O Spotify marcou lá que eu estava com problema e tal, tirei o episódio do ar. Isso é muito chato acontecer. E isso é muito importante a gente também prestar atenção, porque afinal de contas quem criou a música tem direito sobre ela, não é verdade? Assim como o conteúdo que a gente cria, a gente tem direitos e deveres sobre ele, né? Então por isso a gente tem que tomar cuidado com a informação e com o que a gente usa, certo? Então é muito importante a gente prestar atenção nessa questão. Aí tá terminando de mostrar essa parte da edição nessa ferramenta do Creators.
Aqui Você já fez uma é o merda? ambiente Bateu do o carro, Audacity, eu sei que eu bati que na é um traseira do software carro, gratuito e meu que eu carro bateu uso. bem na parte de Nessa trás. tela, eu E a estou maior mostrando merda que a você mesma nem coisa, imagina que seria que é capaz de o protagonizar. ambiente da Eu edição parava, dava uma e o roteiro. buzinadinha e Sobe seguia. um Em pouco um aí, momento, Jefferson, você só para quer chegar o em pessoal casa ouvir. rapidamente e em segurança. A pessoa que tava vindo numa certa Percebe que velocidade tudo que está embalada falando pela do que está descida, normal. gravado está No outro, escrito no você nem roteiro, sabe mais porque onde está. tudo eu Eu não previ, lembro exatamente, assim, a memória deu uma apagada. certo? Num E aí, dia, você é uma jovem universitária cada de linha 19 anos. Eu disso morava em São Paulo é na um época. tipo de No áudio, outro, porque aí a a sua organização na hora única que você está preocupação é com editando uma fica muito pessoa que melhor. você nunca viu Fica muito mais e fácil você jamais ver, vai fica muito conhecer. mais fácil você Graziela corrigir de Sorte. possíveis erros depois que E aí eu vou tiver falar uma gravado e parte que editado. é um dia de honrar, E vai né, chegar a num vida trecho que eu vou te dela. mostrar a ambientação Tem quem faça dessa a história. grande Aumenta aí, merda Joe. da vida e prefira esconder, esquecer, ignorar. E tem quem encara o touro de frente, assume literalmente os seus BOs e conta uma passagem ruim da sua vida em um podcast. Não é a história que importa, é o jeito que a gente conta a história. Ou que a gente vive essa história. Esse podcast da Fabi, esse episódio, eu gravei a locução daquela forma que eu mostrei, em casa, debaixo de um cobertor, com travesseiros me rodeando e o Mil, que é o meu gato, me arranhando. Então, eu gravei isso dentro de casa. A entrevista com a Fabi, eu me encontrei com ela para tomar um café e eu gravei a entrevista no meu celular. Todo celular, por mais moderno ou atrasado que seja, tem um gravador nativo. Se não tiver, gente, baixa. Porque eu tô falando que tem porque eu nunca vi um que não tivesse. Mas teve gente que falou para mim: "Não, o meu não tem". Então, entra lá na loja de aplicativos, baixa um gravador, é gratuito e grava. E é muito, muito, muito simples. O que você tem que tomar cuidado, prestar atenção para fazer? Colocar o gravador numa posição que o microfone do gravador fique perto da pessoa. Eventualmente, você pode usar um microfone de lapela para fazer isso. A maioria das entrevistas que eu fiz até hoje, eu não usei microfone de lapela para captar. Não precisou, porque a gente estava num ambiente que era silencioso, num ambiente que tinha condição de fazer isso. Com a Fabiana, eu gravei na rua. O lugar que a gente se encontrou era uma mesa na rua. Passou ambulância, passou carro, passou moto. O microfone do celular deu conta perfeitamente de captar a informação dela, a história dela, e ficou ótimo. Aliás, eu gosto muito desse episódio. Fica aí a dica: Fabi, o limão e a limonada. E ela conta a história de um acidente de trânsito que ela provocou já faz mais de 20 anos. Que nessa abertura eu ambientei com esses sons. Esse som do carro buzinando na esquina e da batida na sequência. Agora eu vou te explicar como você faz para publicar o seu episódio, porque você já escolheu, você já tem a sua ideia, você já planejou, você já roteirizou, você já escolheu qual a história que você quer contar, já está com o personagem, já fez a entrevista, já gravou a locução, já editou e agora vai publicar. Mas Dani, onde eu publico? Quanto custa para publicar? Nada. O Spotify Creators tem um espaço que você pode publicar o seu podcast gratuitamente. Você cria o seu canal, você faz a descrição do seu canal, você cria uma arte para o seu canal que você pode criar no Canva, né? Modelo simples do Canva também, não precisa ser o Canva Pro. E você coloca o seu programa no ar. Tem outros canais, outras formas também de você disponibilizar esse conteúdo, outros publicadores. E eles custam algum dinheiro. Qual que é a diferença? É o tipo de serviço que ele te oferece, o tipo de estatística que ele te oferece, eventualmente um formato diferente também de monetização. Mas se a gente está começando, começa pelo Creators, que está disponível. Você pode fazer testes, você pode experimentar. As estatísticas que ele oferece são bem bacanas. Tem estatísticas de alcance, quantas pessoas ouviram, quanto tempo essa pessoa
ouviu o seu episódio e se você consegue também medir, por exemplo, qual é o tipo de história que mais agrada a sua audiência e qual o tipo de roteiro que também mais agrada a sua audiência. Eu gosto muito de ver as estatísticas dos meus podcasts, então, para mim, o Spotify for Podcasters tem me atendido bastante nisso. E eles têm muitos insights, dão muitas dicas de como você pode aumentar o alcance, porque é interessante para eles também que você crie conteúdos que estejam naquela plataforma. O YouTube também tem um serviço muito interessante. Agora, com o YouTube Music, ele também joga o seu podcast para o YouTube Music, que antigamente era o Google Podcasts, e é muito bacana. O Escuta Aqui está no Spotify, está no YouTube em vídeo e também no YouTube Music. Em vídeo, porque na época não publicava só o áudio. Em outros tocadores, você precisa colocar o seu podcast lá. E só uma vez. O Spotify for Podcasters oferece um endereço que chama RSS. Você procurando nas configurações do seu canal, você vai encontrar esse RSS. Você copia o RSS e aponta esse endereço no Deezer e no Amazon Music e no Apple Podcasts. Você vai precisar criar uma conta nesses lugares, apontar o RSS e os seus episódios vão aparecer lá automaticamente sempre que você publicar. É um serviço que dá um pouquinho de trabalho, mas não é impossível e também é autoexplicativo, tá? A dica é, no Creators, o seu e-mail tem que estar válido. Você tem que clicar lá para o e-mail válido, porque assim, tanto a Deezer, quanto a Amazon Music, quanto a Apple Podcast podem entrar em contato para você confirmar o endereço e etc. Tá? Mas é simples, bem simples e autoexplicativo. Aqui eu estou explicando como você vai postar o seu episódio. Também seu canal está criado, está tudo certo, você vai enviar o seu arquivo em áudio ou em vídeo. Esse arquivo vai subir, você vai acrescentar as informações. É importante que você coloque informações que vão atrair público para o seu canal. Palavras que vão chamar atenção para aquele conteúdo que você está postando. Tenha lá as opções de se é conteúdo explícito ou não, você pode também mudar a imagem de capa, né? Conteúdo explícito ou não, se é promocional ou não, você pode criar enquete, perguntas. Essa área de enquete e perguntas contribui muito com o engajamento no seu canal e com a resposta que o Spotify também pode oferecer para você. Isso não costuma aparecer nos outros tocadores, mas, sendo bem sincera, o seu podcast vai ser mais ouvido no Spotify, pelo menos um em áudio, vai ser mais ouvido no Spotify do que nas outras plataformas. E aí você publica o seu canal, tá? Nessa página estão alguns dos podcasts que eu faço ou que eu já fiz. O Escuta Aqui, que é esse canal onde a gente está batendo esse papo. O podcast do Festival da Lua Cheia, um projeto muito legal que eu gravei todinho pelo Zoom, eu e o Mikael. Gravamos todinho pelo Zoom. Foi publicado só em áudio, então eu gravava, editava e publicava. E foi bem legal de fazer. A Flor da Pele, que é um podcast que eu faço para o Departamento de Pós-Graduação em Clínica Médica do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. O Texto Casual, que é um podcast da minha empresa, Texto e Companhia. Painelcast, que é o podcast que eu produzo em videocast, que é gravado inclusive aqui na Harmônica, para a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. QS Podcast, que é um podcast também narrativo, do Departamento de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da USP. Meu Mundo na Escrita Persuasiva, que é o podcast que a gente começou a fazer
eu e Luiz Rosa, sobre escrita persuasiva, Pés Descalços, que é um canal sobre futebol. Esses 2 últimos estão descontinuados, mas quem sabe aí a gente volta e tem episódios bem legais lá também. Eu estou mostrando essa tela para vocês, primeiro, para convidar vocês a conhecerem esses outros trabalhos, que são muito interessantes, para mostrar que dá para fazer projetos de podcast de vários modelos, não precisa ser um modelo só, como eu falei lá no começo. O meio de difusão, a forma de difusão é um formato. A informação, a gente escolhe esse formato dependendo do tipo de informação que a gente quer compartilhar. Vou dar um exemplo do A Flor da Pele, por exemplo. É um podcast narrativo. A Flor da Pele é a primeira temporada desse podcast da pós-graduação da Clínica Médica. E a gente fala sobre hanseníase. Nele tem uma entrevista com o senhor Gilberto Bardella, que quando eu entrevistei ele tinha 94 anos. E ele foi internado compulsoriamente com hanseníase aos 14 anos. Eu combinei a entrevista do senhor Gilberto Bardella com entrevistas de pesquisadores da pós em clínica médica para falar qual que era a inter-relação entre eles para a solução dessa doença no Brasil, para buscar novos métodos de tratamento, identificação, né, da hanseníase no Brasil, além de posicionar a hanseníase no espaço, no tempo. O que é essa doença, desde quando, né, ela existe, como era diagnosticada antes, como é agora, né? São 5 episódios, está em todos os tocadores e está muito bacana. O Cast Podcast também é assim. O Cast Podcast é quantidade suficiente para você saber tudo o que você precisa sobre a pesquisa científica de ciência básica feita nos laboratórios da USP de Ribeirão e como isso impacta na sua vida. É um podcast também narrativo, que é muito interessante e muito gostoso de fazer. O Painelcast e o do Forró da Lua Cheia fogem um pouco. São mesas cast, porque é uma troca de ideias. E o texto casual, a gente conta histórias que estão nos bastidores dos nossos clientes lá na Texto. Tem episódios muito legais. E o Escuta Aqui, que é esse podcast orgulhosamente caipira, que eu tenho muito prazer em fazer, que eu estou muito feliz de ter feito essa temporada, que é financiada pela Lei de Incentivo à Cultura, Lei Paulo Gustavo, da Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. É o primeiro projeto financiado por uma lei de incentivo que eu executo. Isso me deixou muito contente, muito feliz. Estou muito contente com o resultado e eu espero que eu tenha, com essa oficina, com essa aula que eu dei aqui para você agora no YouTube, que eu tenha contribuído de alguma forma para você ter o seu canal, para você começar também o seu projeto. Eu estou à disposição, na tela estão todos os meus contatos e eu espero que a gente possa trocar ideias e te ver sempre por aqui, ouvindo as histórias, por aqui, escutando essas histórias que eu gosto muito de contar. Obrigada e até mais.